Olá, pessoal! Então, hoje é a nossa quarta aula do curso de Educador Social. E como prometido, estou trazendo um grande amigo para contar um pouquinho da sua experiência como educador social em ambientes não formais. Então, fique agora com a entrevista do nosso amigo Rodrigo Paiva, contando um pouquinho do seu trabalho no CRAS, lá no Rio. É com você, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo, eu sou pedagogo e atualmente eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, né? Popularmente as pessoas se referem como CRAS, mas e vocês podem estar perguntando o que faz um pedagogo em um CRAS, num espaço não formal de educação, né? Essa é a pergunta emblemática, né? Pois é, só para vocês terem uma noção, o CRAS, né, é onde as pessoas vão lá para atualizar o seu cadastro do Cadastro Único, do Bolsa Família. Ele também tem um espaço destinado para trabalharem com as crianças, com os adolescentes e com os idosos, os chamados serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Fortalecer os vínculos que foram rompidos. Mas era uma abrangência mais do lado social, tá? E tem os profissionais, né, que são os assistentes sociais, né? Tem o psicólogo, tem o pedagogo e os orientadores sociais, tá? Então, os assistentes sociais, eles se reportam mais para as áreas das demandas sociais, né? Benefício, liberação. O pedagogo fica responsável pelo planejamento das atividades e nas reuniões com toda a equipe. E o pedagogo trabalha justamente auxiliando os orientadores sociais, tá? Essa é a função do pedagogo dentro de um grade. Mas, atendendo ao pedido de uma grande amiga minha, Amanda, que ela me fez uma proposta para eu falar um pouco da minha dinâmica, da minha vivência, das barreiras, né, de um orientador social. Como eu falei, eu em 2014 eu fui aprovado, né, e trabalhei como orientador nesse espaço não formal. A minha grande dificuldade nesse espaço foi porque eu estava recém-formado da faculdade, né? Todas aquelas teorias, todos aqueles suportes teóricos, e eu precisava aplicar isso em algum espaço. E quando eu chego nesse espaço não formal de educação, que é o CRAS, eu tive alguns problemas. Eu tive que separar algumas nomenclaturas, porque a educação, ela se dá em qualquer espaço, né? A gente precisa apenas se reportar, né? Separar em qual situação a gente vai perpetuar, né? E eu vinha da faculdade com alguns vícios, né? Eu chamava turma, e não é turma, é grupo. Então, um orientador social, ele tem que ter esse discernimento. Aluno não é aluno. Aluno, para o orientador social, são crianças, ou adolescentes, ou idosos, tá? Sala de aula não é sala de aula. Para o orientador, ele tem que enxergar, ele tem que internalizar que ali é o espaço,
é o serviço de convivência, tá? E planejamento é planejamento mesmo, não muda. E aula, né? Eu via falando, hoje eu tenho aula pro grupo. Não é aula, gente, é encontro. Depois que a gente começa a internalizar, né, que isso passa, eu tive que desconstruir aquele saber que eu adquiri e tive que me reinventar, mas sempre conciliando um com o outro. É óbvio que a minha formação acadêmica me deu subsídios para poder avançar e chegar no patamar que eu cheguei hoje, né? Que hoje, graças ao meu mérito pessoal, eu sou uma referência no território que eu trabalho, entendeu? E aí, o orientador, quando está com um grupo no serviço de convivência, ele tem um planejamento que o pedagogo planejou, mas esse planejamento ele não é aleatório, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social manda os eixos, né? E que trabalhemos mais com os eixos transversais. Então é cultura, é o mundo do trabalho, é meio ambiente, saúde, esporte, lazer. São esses eixos que a gente vem desenvolvendo. E nós temos que nos reinventar, porque não muda, é fechado. A gente tem que estar sempre adaptando. Então, eu comecei a minha trajetória como orientador. E aí, a grande pergunta, né? Como fazer o diferente? Falar de meio ambiente todo ano do mesmo jeito? Não. Foi aí que eu tive uma sacada diferente, né? Eu comecei a trazer os meus amigos e colegas, né, da universidade, fazia convite e pedia para que eles falassem um pouco de determinado tema. Eu me lembro como fosse hoje, estava muito nervoso nesse dia. A gente tinha que falar sobre direitos humanos e violações de direitos, né, da criança e do adolescente e do idoso. E existe o ECA para crianças e adolescentes e para os idosos o estatuto, né? Mas eu fiz uma proposta para o meu ex-coordenador do pré, eu também trabalhei há muito tempo no pré-vestibular social da UF, e lá eu fiz um convite, ele fez uma apresentação belíssima, e a partir daquele momento eu percebi que eu atraí muitos jovens para aquele espaço de debate. Porque os orientadores que passaram por lá, eles passaram por passar, eles não trabalhavam nada acerca para protagonizarem, né? E eu também tive muita dificuldade deles me aceitarem, porque para cada faixa etária há um orientador social. Para 6 a 9 tem que ser perfil, porque são atividades diferentes, são crianças diferentes, são faixas etárias diferentes. De 10 a 14 também. De 15 a 17, né? E para idosos. Eu, quando entrei na prefeitura, eu entrei para ser orientador de 15 a 17. A faixa etária mais complicada que tem para trabalhar. E eu tive esse desafio. E foi difícil, mas eu consegui. Porque eu trazia toda aquela bagagem da faculdade. E ali não adianta. Não rolava. Eu não tinha o feedback, eu não alcançava o meu objetivo. O objetivo é que eles alcancem no final do encontro determinada situação, ou que eles analisem, que ele tenha postura crítica. E nada,
nada, eu tava perdendo adolescente, nós temos meta. Foi quando eu, nesse dia, eu não planejei nada, eu não fiz atividade, eu os recebi e deixei para que eles me ensinassem a conduzir o que eles queriam. Não adiantava eu levar o conhecimento pronto para eles. E quando eu comecei a entender que ali eram 17 adolescentes, né? Todos rotulados, né? Todos com estigmas sociais de que é isso, é aquilo. Mas eu me desarmei naquele momento. Eu mudei minha estratégia, porque nós temos autonomia para isso. Eu mudei o espaço na sala. Eu fiz círculos, tá entendendo? Eu fui movido pela emoção. E deixei que eles falassem. E eu descobri que um dos pilares para se trabalhar com qualquer faixa etária, de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 17, ou com os idosos, é você dar a oportunidade deles falarem. Eles têm vozes. Então, eu tive o exercício de tirá-los daquela situação de invisibilidade. E quando eu dei a voz para esses meninos, para essas crianças, para essas idosas, eles passaram a ter visibilidade. E são histórias que eles queriam conhecer, porque eles só ficam naquele território do caju, só no caju. E eu tive a necessidade de ir encaixando cada fragmento, cada ruptura dentro do meu planejamento, né? E um dos grandes desafios dos adolescentes mesmo é que eles não têm esse vínculo. Muitos vínculos foram rompidos. Vínculos paternos, maternos, a gente não tem. E aí foi fácil, depois que eu consegui trabalhar isso com eles, né? Eu criei um grupo de WhatsApp com eles, porque eles têm muita vergonha em expor. E naquele dia nasceu uma proposta. Eu sugeri que nós criássemos um grupo para nomear, fica muito vago, um grupo de 15 a 17. E aí eles sugeriram Somos Jovens, né? E nós estávamos trabalhando nesse mês de direitos humanos e eu consegui conciliar, né, adaptar a importância de um planejamento, que ele não é fechado, ele é flexível, você pode adaptar, ajustar as atividades. E foi, né, o grupo de WhatsApp surgiu, eu não tive paz, né, eu atendia sábado, domingo, e ali eles me viram, né, eles me enxergaram, não mais como aquela pessoa, mas como uma pessoa que está ali para mostrar para eles que é possível. E quando eu contei a minha história para eles, né, de que pelo fato de ser negro, morar em comunidade, e que eu, com muita luta, muito sacrifício, eu consegui, né, por méritos próprios, tive incentivo sim da minha família que me apoiou, mas como eu consegui alcançar, né, entrar no vestibular, passar no vestibular, né, e entrar para uma federal, isso foi o diferencial. E mesmo assim, a minha luta não acabou. Não basta só entrar, você também tem que permanecer. E as dificuldades, elas vêm.
Então, eles me viram naquele momento não como uma pessoa que vem aqui completar 3 horas de encontro e vai embora, mas como uma pessoa que está ali para dizer para eles que existe possibilidade. E aí foi fácil, né? Eu já entrei, eu comecei, vi que a perspectiva deles mesmo é o mundo do trabalho. E eu fiz com que eles compreendessem que não basta só o mundo do trabalho, que eles precisam ter noções de saúde, eles precisam sim, como profissionais, entender que o meio ambiente e que o trabalho, de certa forma, traz benefícios e que você precisa de compreender que é uma interface, né? E foi muito bacana esse crescimento nosso do grupo. Eu teve um período na prefeitura que muitos orientadores, eles não se enquadravam, não se encaixavam ali os grupos. E aí a orientadora de 6 a 9 saiu, foi demitida, exonerada, e o de 10 a 14 não estava dando resultados, e eu acabei assumindo essas 2 faixas etárias, né? Novamente eu tive outra dificuldade, né? Achar que a gente sabe, chega na hora do vamos fazer, o saber fazer, eu quebrei a cara, né? 6 a 9 foi muito difícil, mas eu tive um aliado, né? Eu conquistei os pais, eles dependem que os pais os levem nos espaços. E aí foi fácil, eu fazia as reuniões, tá? Eu fazia as reuniões, eu fazia os atendimentos, conduzia. E o 10 a 14 tá no meio, né? Naquela transição de já vai para o 15, 17, foi fácil, porque muitos iam com os irmãos, irmãs, primos. E as idosas já me conheciam para o meu trabalho e foi muito mais fácil trabalhar as idosas. As idosas, eu sempre trabalhei com as idosas, uma arte-terapia. E aí você tem que utilizar, né? Eu não posso dizer assim que vai dar certo com vocês, porque cada local é um local, cada território tem suas fragilidades. Você precisa conhecer esse grupo, o que eles precisam, o que eles demandam, tá? E um grande desafio que eu tive com o meu grupo de Somos Jovens, né? Foi que eles não se viam em espaços públicos, né? A privação de espaços, por eles serem negros, e toda a questão, né? Social existente, perseguição, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer atividades externas. Não é passeio, tá vendo? Eu comecei a fazer atividades externas com eles e mostrando que não, vamos sim, vamos. E eles não sabem como se... O que eu vou usar? Eu vou de chinelo. Não, eu não quero saber como você vai. Só não pode... a minha única exigência com eles é que as meninas não fossem com short muito curto, né? Para evitar, mas era a minha única exigência. E os meninos de camiseta. E o restante foi assim, nós visitamos vários espaços públicos. Realmente o preconceito existe, mas eu à frente do grupo, eu conduzia da melhor forma. Problemas acontecem, né? Até mesmo uma atividade externa com as crianças dá problema, e o ônibus, aquela coisa toda. Mas assim, a função do orientador é essa, né? Orientar, mediar a situação. Quando você está mediando a situação com o outro nos espaços, é isso.
E você não ensina, você dá o norte. Quando você dá o norte, a sua mediação que você faz, que no final do grupo, no final da atividade, esses adolescentes ou as idosas, ou as crianças, eles falam: nossa, eu via, né, essa temática por um outro ângulo. Eu não imaginava que era assim. Você veio para cá para acabar com a minha depressão. Eu não tinha vontade de vir para cá. Até fazer artesanato, gente. É óbvio que eu não ficava tão bom quanto as idosas, mas eu aprendi a fazer costura lá. Entendeu? Não adianta você só delegar atividades e não pôr a mão na massa com elas, com os adolescentes. Quando nós fizemos, eu briguei ali do Aquarrio, porque toda vez que eu fazia a inscrição, contava o grupo de adolescentes, eles inventavam uma história. E até que teve um dia que eu saí mais cedo do trabalho, fui pessoalmente e consegui a gratuidade. Nós éramos um grupo de 15, 2 no dia eles não puderam ir, 15, e eu fui sozinho. A minha diretora perguntou: você quer que o psicólogo vá? Eu falei: não, eu dou conta deles. Entendeu? Eu quero que eles desfrutem desses espaços como qualquer outra pessoa. E aí fomos. Eles acharam que eles nunca pisariam naqueles espaços, naquele espaço ali. E é muito engraçado, depois, no retorno, no feedback deles, no Facebook, eles agradecendo a oportunidade que eles tiveram de ir nesses lugares, a visitar museus, como se comportar. Ah, Rodrigo, eu olho para o quadro e o quadro eu não entendo nada. Não, você entende sim. A sua percepção é diferente da minha. O que você olhar, o que você enxergar, o que o quis expressar, né? O artista ele quis expressar é subjetivo. É por isso que a obra de arte tem essa riqueza. Não existe um padrão. Você vai olhar e você vai ter a sua interpretação. E hoje, né, infelizmente, nesse momento de pandemia que nós estamos, eu percebo que eles me cobram. Poxa, Rodrigo, não tem mais uma atividade externa. Que saudade. A Paquetá, né? Quem diria? Eu acho que eu fui muito ousado levar um grupo de idosas e adolescentes, são faixas etárias completamente diferentes, para visitar, né, um lugar histórico, Paquetá. É óbvio que eu não dormi, né, mas eu fiquei feliz em saber que sempre, quando encontro com algumas das idosas nos corredores do CRAS, e elas me abraçam e falam: você realizou um sonho meu em conhecer a Praia da Moreninha, né? E os adolescentes foram mais para as praias, aquela coisa toda. É isso mesmo, é isso. E eu combinei com eles, fiz combinados. Não vai entrar, não vai tomar banho. Nós viemos aqui para passear, para conhecer. Eu fiz 2 encontros falando dos pontos turísticos, apresentei o livro, né, para eles, fizemos alguns saraus, fizemos sim leitura, e foi bacana, eles foram preparados. Mas com um grupo de 15, eu não tive o retorno completo dos 15, mas 5 me deram o retorno. E foi muito gratificante saber que 5 de 15, aquilo que eu falei chegou. Entendeu? Essa é a diferença. E das idosas é uma coisa mais
lúdica, né? Vivência, elas vivenciaram aquilo pela televisão e hoje puderam, muitas jogaram a moeda lá na praia, fazer o pedido, para manter o mito, para manter a tradição. Eu também joguei, e foi bacana, é piquenique. Então, gente, é isso. Não tem muito que para onde fugir. Lembrando que o orientador social, ele pode trabalhar em CRAS e tem essa autonomia, mas o orientador social, ele também trabalha em outros espaços não formais, como abrigos, né? Aí tem que ver como que o diretor da unidade vai trabalhar com você. Também tem em espaços prisionais, os adolescentes em medida, né? E aí é um desafio também, né? Eu tenho essa vontade de poder estar mediando esses espaços, mas no momento eu tô nessa linha, né? Como eu exercendo a função de pedagogo, né? E não é isso que eu falo, gente. Eu mudei, né? Mudei de função na carteira, mas eu continuo de frente mesmo, tanto como pedagogo que planeja, pesquisa, como orientador social que executa, tá na base, tá no eixo. E ali eu percebo todas as nuances, as dificuldades, né, as fragilidades, as negligências. Quando eu sei que um idoso está morando sozinho, eu aciono a equipe técnica para fazer uma visita. Quando eu vejo uma criança do grupo, ou não seja especificamente do grupo, em situação de trabalho infantil, eu aciono, né, a equipe faz a intervenção, porque a criança ela tem que estudar, mas a gente sabe a complexidade que é trabalhar esses eixos. Então, a minha mensagem para vocês é essa, que não existe receita, não adianta, é na prática. E é uma função muito linda, tá? Mas a gente não ensina, a gente não ensina, a gente pensa junto com eles. A gente não dá resposta. Qualquer atividade que vocês forem executar, tenta mediar o máximo possível. E é importante também que vocês percebam se a atividade está fluindo. Se não estiver fluindo, é hora de interromper. Gente, olha, muito obrigado pelo encontro de hoje. Mas hoje eu estou percebendo que não está rolando. Vamos parar por aqui. E aí eles mesmos se conscientizam disso no dia seguinte. Pô, Rodrigo, é verdade, a gente se perdeu, tal, a gente não estava muito afim. Eu entendo, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter essa flexibilidade para compreender o outro. E é nesse processo que a gente se reinventa, que a gente se constrói. À medida que eu percebo que eu preciso, né, não ficar muito neurótico com os conteúdos e uma conversa, a gente pode sim, né, produzir conhecimentos pela troca de mensagem, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês no desafio de vocês, tá? Eu quero agradecer a Amanda pelo convite. Eu falei muito, eu tentei fazer um resumo, mas não tem como, porque eu acho que vocês, quem tiver acesso a esse vídeo, para vocês terem uma noção de que vocês não vão encontrar nada na internet falando sobre. É mesmo uma pessoa que vivencia para poder falar, socializar com vocês as experiências exitosas e não. É óbvio que as experiências que não deram certo, a gente
tenta ressignificar, né? Não vai chorar, não deu certo, não deu, vamos partir para outra. E a gente avalia qual foi o processo o que fez com que ela não se realizasse. E as que deram certo, a gente continua. É o trabalho diário do psicólogo, do pedagogo, do orientador, de qualquer pessoa, né? Do professor, aí a gente vai abrir do professor também. Ah, hoje eu planejei, não deu certo. Vambora, bola pra frente e ver o que vai dar, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela escuta. E é isso, tá? Agradeço o convite mais uma vez do Espaço AMS. E é isso, gente. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês assistiram aí o vídeo do Rodrigo. Ele trouxe pra gente um pouquinho da sua contribuição como educador social em ambiente não formal. E para completar, para poder fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês passassem aqui nesse vídeo, deixassem um comentário com um pequeno texto falando sobre os campos de trabalho do educador social em ambiente não formal. Então, passem aqui, comentem que eu tô de olho, hein?